Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui agora, na presença do Senhor, eu vou compartilhar parte 20 de 20 da Epístola do Apóstolo São Pedro. Fique atento a cada detalhe. Esse é o momento de transformação em todos os níveis e sentidos de sua vida. Ouça aqui e agora. A demora da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Se sente pronto para o mergulho do conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 18. A Bíblia diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda, parousia do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação sotéria a longanimidade macrotímia de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estar de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza.
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 18. Você vai ouvir agora a demora da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Como é a sensação quando ouve a palavra de Deus, a Bíblia? Eu fico imaginando. Os escarnecedores zombavam da promessa da parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus, levantando o argumento do tempo e diziam: desde que o mundo é mundo, nada mudou. Obviamente estavam errados, mas talvez alguns cristãos possam perguntar por que Cristo Jesus está demorando tanto em vir. Se o apóstolo São Paulo já aguardava a volta de Cristo Jesus para os seus dias, porque depois de 2000 anos, Cristo Jesus ainda não voltou? O apóstolo São Pedro vai ajudar você a ouvir e entender essa questão, esclarecendo pontos importantes. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique atento às orientações. Em primeiro lugar, o tempo na perspectiva de Deus. 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu continuo imaginando, Deus não vê o tempo como nós vemos. Nós humanos somos imortais, mas só Deus é eterno. Para Deus não existe passado nem futuro. Deus vê todas as coisas no seu tempo agora. Deus está no passado, no presente e no futuro. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Consegue entender? Assim, o apóstolo São Pedro está dizendo que os escarnecedores ignoraram os feitos de Deus e a natureza de Deus. O nosso Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Deus habita na eternidade. Deus é o Pai da eternidade. Apesar de Deus agir no tempo, não está preso nem limitado a ele. O apóstolo São Pedro evita especular sobre quando virá o fim. O apóstolo São Pedro conhece a palavra de Cristo Jesus sobre esse assunto. A Bíblia diz em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, disse Jesus Cristo. Além do mais, Pedro sabe que Deus vê o tempo da perspectiva da eternidade e que o homem, condicionado pelo tempo cósmico, Cronos, não é capaz de compreender a eternidade. Como se sente quando ouve isso? Em segundo lugar, o propósito da demora da parousia,
a segunda vinda de Cristo Jesus. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas, senão que todos cheguem ao arrependimento, metanoia. Coloque a Bíblia em sua mente. Os escarnecedores não compreenderam a natureza eterna de Deus, nem sua misericórdia e longanimidade. Deus adia a parousia, a segunda vinda em glória de seu Filho Cristo Jesus e o dia do julgamento, porque deseja dar aos pecadores, aos ímpios, a oportunidade de ouvirem o glorioso Evangelho de Cristo e serem salvos por misericórdia. Obviamente, a demora da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, está relacionada à longanimidade macrotímia de Deus. Cada dia que passa em nosso cronos significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento, metanoia. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz em Ezequiel 33:11. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Registro bíblico em 1 Timóteo 2,4. Coloque a Bíblia em sua mente. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, metanoia. É claro que esse texto não está apontando para um universalismo. O apóstolo São Pedro deixa claro que os falsos mestres, escarnecedores, insolentes, malignos, depravados, serão condenados e estão diante da destruição. Nesse texto, o apóstolo São Pedro se dirige ao povo da aliança, os cristãos, a Igreja de Cristo. Deus está aguardando até que o último eleito seja chamado e a última ovelha, por quem Cristo Jesus deu sua vida na cruz, no Calvário, se entregue aos braços do Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Você sabia? Em terceiro lugar, fique de olho na forma como Cristo Jesus virá. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Coloque a Bíblia em sua mente. Depois de refutar as falsas declarações dos escarnecedores, o apóstolo São Pedro reafirma a certeza da parousia, a segunda vinda do Senhor. O dia do Senhor virá e não tardará. A aparente demora da parousia, a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém, não pode levar você ao
relaxamento espiritual. Eu e você não podemos ser imprudentes como as 5 virgens nécias que estavam sem azeite em suas lâmpadas. Cristo Jesus, como apóstolo Pedro e Paulo, afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão inesperadamente. Não será um dia óbvio. Não é possível marcar datas. Precisamos estar alertas e preparados. Somos filhos da luz, filhos de Cristo Jesus, e por isso esse dia, o dia da parousia, não pode nos apanhar de surpresa. Precisamos vigiar e aguardar a parousia. Precisamos amar a segunda vinda de Cristo Jesus aqui e agora. Consegue fazer isso? Em quarto lugar, o efeito da segunda vinda de Cristo Jesus na criação. 2 Pedro 3,10, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Coloque a Bíblia em sua mente. O dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo há de ser tremendo. A ira do Deus Todo-Poderoso limpará o mundo de todo vestígio do pecado. A própria natureza que está gemendo com dores de parto vai derreter pelo fogo de Deus. A terra e as obras que nela existem serão atingidas por esse fogo divino. O apóstolo São Pedro é contundente em afirmar que vai ruir tudo aquilo que o homem tiver construído. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os tesouros que os homens ajuntaram aqui neste mundo vão se derreter. Nada que o homem tiver levantado ficará de pé. As grandes obras dos homens serão consumidas pelo fogo divino. Todas as coisas das quais os homens se orgulham hoje, as grandes cidades, as grandes construções, as invenções, realizações, todas serão destruídas em um instante pelo fogo divino. Quero que se lembre disso. Quando os pecadores estiverem diante do trono de Deus, não terão coisa alguma para mostrar como prova de sua grandeza. Tudo está desaparecido, queimado. A expressão se desfarão abrasados significa desintegrar-se, dissolver-se. Dá a ideia de algo sendo decomposto em seus elementos fundamentais, exatamente o que acontece na liberação da energia atômica. Não será o homem que vai apertar o botão para queimar o mundo, é Deus.
apertar na parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus. Fique de olho na consumação de todas as coisas. O apóstolo São Pedro descreve a cena do juízo final e faz uma poderosa aplicação, tendo em vista que Cristo Jesus, o Messias, vai voltar em breve e que o juízo divino é inevitável. Quer saber como se portar? Que estilo de vida precisa adotar? Quer saber a resposta? Fica conectado. Em primeiro lugar, você precisa estar preparado. 2 Pedro 3,11, visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Coloque a Bíblia em sua mente, 2 Pedro 3,11. Os céus e a terra passarão, as grandes obras e os grandes monumentos erguidos pelos homens na terra entrarão em colapso e se derreterão como cera na fornalha. Uma vez que essa é uma realidade inegável, insofismável, incontornável, eu e você precisamos viver de forma santa e piedosa. Eu e você precisamos estar preparados para encontrar com Cristo Jesus, o Messias. Se sente pronto a fazer isso? A Bíblia diz, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Quero aqui abrir um parêntese sobre a guerra que está acontecendo em Israel. Vamos orar para que o Senhor Deus Todo-Poderoso realize uma manifestação poderosa sem ajuda nenhuma política para destruir os inimigos. Pense nisso. Em vez de você viver especulando acerca de datas, precisa viver em santo procedimento e piedade. Em vez de você engrossar as fileiras da comissão de planejamento da parousia segunda vinda de Cristo, precisa aqui agora fazer parte do comitê de recepção. Quero que pense nisso. Em segundo lugar, você precisa aguardar a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o glorioso Rei, com exultante expectativa. 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda, parousia, grego, do dia de Deus. Coloque a Bíblia em sua mente. A igreja de Cristo Jesus não dorme como os filhos das trevas, os filhos do diabo, o Deus desse século.
A igreja de Cristo Jesus não vive de forma desordenada, como os ímpios. A igreja de Cristo Jesus é filha da luz. A igreja de Cristo Jesus tem azeite em suas lâmpadas. A igreja de Cristo Jesus ama a parousia e ainda mais clama constantemente: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O dia de Deus é o grande e glorioso dia quando Cristo Jesus, o Messias, vai irromper nas nuvens com grande poder e majestade para buscar sua noiva. Esse dia deve ser ardentemente esperado. Nossos olhos precisam estar fixados nas alturas. Essa expectativa exultante tem o poder de produzir um profundo impacto em nossa conduta cristã. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, você precisa apressar o dia do Senhor. 2 Pedro 3,12. E apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. A Bíblia diz, eu acredito, a expectativa da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus em glória, precisa repercutir não apenas na conduta, mas no seu testemunho. O apóstolo São Pedro afirma que é possível apressar a parousia, a vinda de Cristo Jesus. Seu trabalho de Deus hoje é chamar um povo para o seu nome. Quanto antes este trabalho for completado, mais cedo o Senhor há de voltar. O dia de Deus será tão solene e grave que os céus serão incendiados e desfeitos e os elementos da natureza abrasados se derreterão. Quero que pense nisso. Esse será o grande dia de Deus, a consumação dos séculos, quando Cristo Jesus, o Messias, visível, audível e triunfantemente seguido por um séquito celestial, descerá dos céus, com grande poder e muita glória. Esse dia será o dia da vingança do nosso Deus contra todos seus inimigos, é o dia do resgate final da noiva, a igreja. Será dia de trevas para os ímpios e dia de luz aurifulgente para os remidos, o dia da recompensa dos galardões. Os cristãos precisam não apenas aguardar o dia da parousia, mas apressá-lo. Se sente pronto a fazer isso? Quer saber como você pode apressar o dia de Deus? Fica atento na resposta. Anunciando e proclamando o querigma, o glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino até aos confins da terra e a todas as etnias, pois o Senhor Jesus Cristo disse, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14, a Bíblia diz, eu acredito. Deus, na sua longanimidade macrotímia, não quer que nenhum dos seus pereça. A igreja precisa erguer sua voz e proclamar, pregar. A fé vem pelo ouvir e ouvir
pela palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz, eu acredito. Em quarto lugar, você precisa aguardar o cumprimento da promessa da consumação. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia diz, eu acredito. Esse derretimento dos céus e da terra pelo fogo divino não é uma tragédia para a igreja, mas o início de uma eternidade gloriosa. É claro que os céus que serão derretidos não equivalem ao céu, a habitação de Deus e dos remidos, pois o pecado não contaminou esse céu. Com a palavra grega novos, kainos, o apóstolo São Pedro ensina que a nova criação surge da antiga, ou seja, o velho dá luz ao novo. Fique atento. O dilúvio não aniquilou a terra, mas a transformou. Assim como a nova terra foi consequência do dilúvio, os novos céus e a nova terra serão consequências do fogo. Deus lança fora o pecado e assim liberta a criação de sua escravidão. O apóstolo São Pedro chama a nova criação de lar de justiça. O apóstolo São Pedro personifica o termo justiça, afirmando que ela tem residência permanente nos novos céus e na nova terra. Essa expressão junta os dois termos, tornando-os um só. Quero que se lembre disso. Coloque sua atenção nas exortações apostólicas à igreja. O apóstolo São Pedro conclui sua segunda epístola fazendo algumas exortações oportunas à igreja da dispersão. Quer saber que exortações são essas? Esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, permaneça irrepreensível na conduta. 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois amados agapetos, esperando essas coisas, empenhai-vos, por sede achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Coloque a Bíblia em sua mente. Uma vez que Cristo Jesus, o Messias, vai voltar em breve e Deus vai julgar o mundo com justiça, eu e você precisamos nos empenhar para que naquele dia Deus nos encontre vivendo em paz e santidade e andando de forma irrepreensível e vivendo de modo digno de Deus. A expectativa da parousia, a segunda vinda de Cristo em glória, é um freio contra o pecado e um estímulo à santidade. É impossível aguardar a parousia, a segunda vinda de Cristo, o Messias, e ao mesmo tempo envolver-se em conflitos interpessoais, chafurdar na impureza e viver de forma escandalosa em pecado. A exortação do apóstolo São Pedro objetiva que o Senhor Jesus Cristo nos encontre em paz, não tendo nenhuma acusação contra nós, de modo que não sejamos envergonhados na parousia. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Em segundo lugar, aceite a verdade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. E tende por salvação sotéria a longanimidade e macrotímia de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo
vos escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Se prepare para ouvir. O apóstolo São Pedro declara que as epístolas de Paulo são canônicas, inspiradas e têm a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia. Fazem parte das escrituras tanto quanto os escritos dos profetas e as palavras de Cristo Jesus. Os apóstolos Pedro e Paulo estão alinhados pelas mesmas verdades das Escrituras, embora com dons e ministérios diferentes. Não há disputa entre eles. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Pedro confessa que Deus deu uma capacidade especial ao apóstolo São Paulo para tratar com profundidade e sabedoria alguns temas mormente acerca das últimas coisas, verdades estas que os ignorantes e instáveis deturpam para sua própria destruição. Eu fico pensando, a maior das heresias é deturpação de alguma doutrina fundamental da Bíblia. Os falsos mestres usam certos versículos fora de contexto, distorcem o significado das Escrituras e criam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Alguns escritores liberais tentam até mesmo provar a existência de diferenças entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Cristo, ou entre os ensinamentos de Pedro e de Paulo. Eles fazem isso para a sua própria destruição. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, rejeita o engano. 2 Pedro 3,17. Vós, pois, amados, agapetos, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São Pedro se dirige aos cristãos, alertando-os acerca do perigo de serem influenciados e arrastados pela sedução dos falsos mestres. Os cristãos já haviam sido prevenidos pelo apóstolo sobre a armadilha dos falsos ensinos e agora recebem mais um lembrete. Cuidado, cuidado, acautelem-se, fiquem firmes. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A palavra grega esterigmos, traduzida por firmeza, representa uma posição estável, como a dos planetas no céu. Semelhantemente ao Sol, a verdade revelada é o centro ao redor do qual nós orbitamos. É tragicamente possível que até mesmo os verdadeiros cristãos sejam enganados e levados ao erro de promover falsos mestres. Quando isso acontece, a órbita se torna instável e a vida é completamente afetada pela oscilação. É preciso ensinar aos cristãos novos na fé as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, a Bíblia, pois de outro modo
eles correrão o risco de serem arrastados pelos erros desses insubordinados falsos mestres. Em quarto lugar, cresça no conhecimento e na graça de Deus. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de olho na Bíblia. Em vez de dar atenção às heresias dos escarnecedores, os cristãos são desafiados a se apegarem ainda mais às verdades da palavra de Deus, a Bíblia. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, a Bíblia, vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais conhece a Cristo Jesus, mais cresce na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz, a graça é o fruto. Quero que se lembre disso. Não se trata de conhecer um dogma, mas de conhecer uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, o Messias. Não é conhecimento a respeito de alguém, mas intimidade com esse alguém, Cristo Jesus. Não se trata de conhecer qualquer pessoa, mas a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O conhecimento não é apenas teórico, mas experimental, transformacional. Há aqui um equilíbrio fundamental. Conhecimento e graça. Mente e coração. Verdade e experiência. O conhecimento sem a graça é uma arma terrível. E a graça sem conhecimento pode ser extremamente superficial. Combinando os dois, porém, temos uma ferramenta maravilhosa para edificar outras vidas e a igreja. Eu e você precisamos sempre manter o equilíbrio entre adoração e serviço, fé e obras, e a palavra de Deus como uma bússola de sua vida. O apóstolo São Pedro conclui sua epístola com uma doxologia, 2 Pedro 3,18. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Cristo Jesus é o centro dessa carta e de toda a Bíblia. Cristo Jesus é o centro da história e da eternidade. Dele, Cristo, por meio dele, Cristo, e para ele, Cristo, são todas as coisas. A glória vem dele, Cristo, e retorna para ele, Cristo. Como se sente ao ouvir essa grande verdade? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus, o Messias? Se sente pronto e preparado para aguardar e apressar a segunda vinda de Cristo Jesus no momento de decisão em Cristo? Seu destino é selado, sua alma é salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salve a solução para a sua alma. Entregue sua alma, sua vida para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.